nossos prezados amigos e companheiros de estudos e pesquisa da ciência do Espiritismo. É com muito prazer que voltamos a uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. E hoje, em comemoração a uma data especial, comemorando o aniversário de O Livro dos Espíritos, que é o portal de entrada para o conhecimento do universo espírita, o universo do Espiritismo. É o Livro dos Espíritos, que foi publicada a sua primeira edição a 18 de abril de 1857, em Paris. Foi publicado por Allan Kardec. 18 de abril de 1857. E agora ele completa 165 aniversário, o Livro dos Espíritos, espalhando a luz pelo mundo inteiro, a luz da revelação do Espiritismo, pelo mundo inteiro, e vem consolando os aflitos e explicando as causas do sofrimento humano. Vem explicando as causas das dores morais, das injustiças, das guerras dos seres humanos. É o Livro dos Espíritos. E, acima de tudo, evitando que muita gente pratique o aborto criminoso e também que pratique o suicídio, porque é um dos flagelos da humanidade, é o suicídio e a prática do aborto, o aborto criminoso. E nesse sentido, abrindo apenas um parêntese, o Espiritismo promove um movimento, uma campanha universal contra a violência, mostrando a paz universal. E também promovendo a campanha contra o suicídio e contra o aborto provocado, o aborto criminoso, mostrando os compromissos que os pais têm, o parceiro, a parceira e as autoridades médicas, todos são responsáveis na prática do aborto criminoso, que terão que prestar contas à justiça divina, porque o aborto, o Espiritismo considera um crime hediondo, porque a criança ela não tem nenhuma defesa. Se ela pudesse se defender, ela se pudesse falar, na formação dela, com alguns meses, 1 ou 2 meses, mais ou menos, ela levantaria as mãos e conclamaria os seus pais: não me matem, não me assassinem, não me tire a vida, que eu quero viver como vocês estão vivendo. Isso clama a Deus, isso clama a própria consciência da criatura. Sem se falar no reencontro da mãe e do pai que praticaram o aborto no mundo espiritual com esta criatura que os pais assassinaram pela prática do aborto criminoso. E sem se falar também nas consequências, principalmente da mãe, em doenças, em ser estéril na encarnação futura, como uma espécie, não, como resgate, como consequência do mal, da injustiça que praticaram com o filho que tiraram a própria vida. Esses são apenas uns lances, uns reflexos, não é, para a meditação sobre as consequências do aborto criminoso, que parte tudo do maior mal, que faz o maior mal à humanidade, que é o egoísmo. E em comemoração ao Livro dos Espíritos, que nós estamos antecipando, agora no final do mês de março, que o Livro dos Espíritos aniversaria em abril, mas nós estamos apenas antecipando. E nós então escolhemos aqui o tema egoísmo, a partir da questão
da pergunta 913 do Livro dos Espíritos, que se comemora agora no mês de abril. E vamos ver o que é que Allan Kardec pergunta e o que os espíritos superiores, na entrevista de Kardec, o que é que ele responde a Kardec sobre o egoísmo. Na primeira pergunta, aqui 913, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, dentre os vícios, qual o vício que podemos considerar mais perigoso, o pior vício, o mais grave, mal. Aí o Espírito responde, temos dito sempre, é o egoísmo. Do egoísmo deriva todos os males da humanidade. Estudem todos os vícios e verão que no fundo de todos existe o egoísmo. A causa é o egoísmo. Por mais que tentem combatê-los, não conseguirão extirpá-los enquanto não atacarem o mal na raiz. Nós não conseguiremos vencer os demais males que ocorrem conosco, que decorrem do egoísmo, se não matarmos o mal pela raiz que é o egoísmo. Adianta pouco combater as demais imperfeições que decorrem do egoísmo, se não combatermos a raiz, a causa principal de todos os males. A base, a raiz, está muito alicerçada e já vem de outras encarnações, é o próprio egoísmo. E vamos ver, enquanto não tiver destruído a causa que é o egoísmo, que todos os seus esforços do homem, não é, tendam, portanto, para esse objetivo, matar o mal pela raiz. Porque é aí no egoísmo, nessa raiz, que está a verdadeira chaga da sociedade. Quer dizer, todo o mal social vem do egoísmo. É a raiz. O Espiritismo nos ajuda a combater em cada um esse mal. Que combatendo este mal em cada um, a consequência benévola, ela se estenderá a todas as criaturas humanas, principalmente no relacionamento social, que o combate ao egoísmo ajuda o homem a construir pontes e não paredes, porque o egoísmo é a maior montanha, é a maior parede contra as demais coisas da vida. É o egoísmo, que é a parede, que é a montanha. E quando Jesus se refere no Evangelho, se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão, conseguireis transportar as montanhas de um lado para outro. Mas ele estava se referindo às montanhas do egoísmo, que essas montanhas estão dentro de cada criatura humana, são paredes. E ele, indiretamente, implicitamente, estava mostrando que cada criatura humana deve construir paredes de bom tráfego, não é? Para acabar, eliminar, destruir as montanhas do egoísmo, que elas estão dentro da criatura humana. E não sai fácil, não, porque é do egoísmo que nasce orgulho, vaidade, ambições, avareza, ciúme, inveja, despeito, paixões de toda a natureza. Todos esses males partem da raiz, da causa, que é o verdadeiro veneno social, que é o egoísmo. Então os espíritos lutam para combatê-lo, ajudar o homem a combater. Aí continua o espírito. Ora, quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo sentimento de egoísmo. É a resposta dos espíritos a Kardec. Porque o egoísmo é incompatível, não é compatível, é incompatível, se choca, não é? Com a justiça, com o amor e com a caridade que Jesus veio ensinar e ele mesmo deu o exemplo para o homem combater o egoísmo.
Ora, ele, o egoísmo, neutraliza, não é? Neutraliza todas as outras qualidades morais do espírito, porque é um veneno na alma humana. E na questão 914, Allan Kardec volta a perguntar, baseando-se o egoísmo no interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegaremos a isso, quer dizer, chegaremos a extirpar esse egoísmo do coração humano? Cada criatura conseguirá? Aí o Espírito responde, à medida, à proporção que os homens se esclarecem, quer dizer, a base de combater o egoísmo é a educação, para substituir egoísmo por caridade, pela prática do bem, pela benevolência. São esses os antídotos contra o veneno do egoísmo e se adquire pela educação. Olha o que o Espírito responde. À medida que os homens se esclarecem, quer dizer, se educam sobre as coisas espirituais, menos valor dão às coisas da matéria, que vão se desligando, e é uma forma de enfraquecer a causa desse veneno do egoísmo. Posteriormente, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e excitam. As instituições humanas são elas que alimentam e excitam o homem ao egoísmo. Por falta de quê? De uma educação cristã, porque a educação é a base de toda reforma humana. E continua o Espírito. Isso depende, ele encerra, isso depende da educação. Não é a educação de colégio, não é a educação instrução, porque tem muitos homens intelectuais, tem muitos homens cultos que são profundamente egoístas, muito distantes do bem e são verdadeiros gênios da cultura. Então, eles têm a educação de colégio, mas não têm a educação moral e espiritual. Os espíritos se referem à educação moral e espiritual e não à educação de colégio. E isso ele diz, isso depende da educação. E Allan Kardec, então, na questão 915, volta a perguntar aos espíritos superiores, sendo inerente à espécie humana, o egoísmo não será um obstáculo, uma parede permanente ao reino do bem absoluto sobre a terra? Não é uma parede, um obstáculo? Aos espíritos respondem, é certo que o egoísmo é o mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na terra e não propriamente à humanidade em si. São os espíritos inferiores. Ao se depurarem pelas encarnações sucessivas, os espíritos perdem o egoísmo, como perdem também as outras impurezas da alma, orgulho, vaidades, paixões e coisas do tipo, que estão se espiritualizando pelas reencarnações. Ora, não haverá na Terra nenhum homem desprovido de egoísmo e praticante da caridade? Há mais do que se possa acreditar. Kardec volta a perguntar, não haverá na Terra nenhum homem desprovido de egoísmo e praticante da caridade? O Espírito responde, há mais do que se possa acreditar, mas são poucos conhecidos, porque a virtude não procura fazer-se notar, ela não se exibe, é oculta. E se há um, por que não haverá 10? E se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante, essa é a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec. E nós encerramos hoje o nosso programa Encontro com o Espiritismo, e o tema central é combate ao egoísmo. Combate ao egoísmo. Muita paz para todos, que é um programa ainda homenageando os 165 anos
de aniversário do Livro dos Espíritos. Muita paz para todos.